Ao longo dos séculos, o Natal se consolidou como um símbolo de luz e esperança. Entretanto, em meio às velas e cânticos, há um lado obscuro dessa celebração. Uma sombra ancestral que persiste nas montanhas geladas da Europa Central. Krampus, a figura sombria do folclore natalino. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Venham comigo conhecer o terrível visitante que, ao invés de presentear os bonzinhos, castiga os malvados da lista do Papai Noel. A história de Krampus remonta a tempos pré-cristãos, enraizada nas tradições pagãs dos povos alpinos. Seu nome deriva do antigo termo alemão Krampen, que significa garra, um indício direto de sua natureza bestial. Representado como uma criatura metade homem, metade demônio, Krampus possui chifres curvados, pelo escuro, olhos flamejantes e uma língua longa e bifurcada. Ele carrega correntes enferrujadas, um saco ou cesto nas costas e, por vezes, galhos de bétula para açoitar os travessos. Esta figura aterrorizante contrasta fortemente com o amável São Nicolau, com quem ele compartilha uma estranha parceria. Para entender Krampus, é necessário voltar às celebrações pagãs do solstício de inverno, um período de transição em que as noites mais longas do ano eram vistas como portais para o sobrenatural. Nessas noites gélidas, acreditava-se que espíritos e entidades percorriam as terras, e rituais eram realizados para proteger as comunidades. Krampus, nesse contexto, pode ser visto como um herdeiro dessas práticas, incorporando tanto a ameaça quanto a proteção. Uma figura liminar entre o bem e o mal. Com o advento do cristianismo, muitas tradições pagãs foram adaptadas para se alinhar às novas crenças religiosas. É neste cenário que Krampus foi associado a São Nicolau. Enquanto o santo distribuía presentes e recompensas para as crianças boas, Krampus assumia o papel oposto, punia os desobedientes. Juntos, representavam o equilíbrio entre recompensa e disciplina, uma dicotomia que ajudava a reforçar valores morais nas comunidades alpinas. A noite de 5 de dezembro, conhecida como Krampusnacht, ou Noite de Krampus, é quando esta criatura ganha vida nas celebrações folclóricas. Durante essa noite, jovens mascarados como Krampus desfilam pelas vilas, tocando sinos, agitando correntes e aterrorizando os moradores. Esses desfiles, chamados de Krampuslauf, combinam o ritual com um senso de diversão carnavalesca, embora, em tempos passados, seu objetivo fosse mais sério: afastar os maus espíritos e garantir boas colheitas para o ano seguinte. Curiosamente, Krampus não foi bem recebido em todas as eras. Durante o século XVII, a Igreja Católica tentou suprimir sua figura, vendo nele uma conexão inaceitável com o demônio. Mais tarde, no início do século XX, sob regimes autoritários como o da Áustria durante o período da Segunda Guerra, Krampus foi novamente proibido, desta vez acusado de ser uma ameaça à moralidade e às tradições cristãs. Apesar disso, o mito sobreviveu, sustentado pelas raízes profundas nas culturas locais e pela resistência de comunidades que se recusavam a abandoná-lo. Nos últimos anos, Krampus ganhou destaque global, transcendeu os limites das montanhas alpinas e se tornou um ícone cultural, inspirando filmes, livros e até celebrações contemporâneas em outros países. No entanto, essa popularidade moderna muitas vezes simplifica sua complexidade. Para os povos alpinos, Krampus não é apenas um monstro, mas um reflexo de nossas próprias contradições. O medo e o fascínio pelo desconhecido, o equilíbrio entre luz e escuridão. Krampus é frequentemente associado a Perchta ou Berchta,
uma deusa ou figura folclórica das tradições alpinas. Perchta tem um lado bondoso e um lado sombrio, sendo conhecida por recompensar os diligentes e punir os preguiçosos. Assim como Krampus, ela aparece durante os meses de inverno e é ligada ao ciclo do solstício. As celebrações dos Perchtenlauf, desfiles das máscaras de Perchta, possuem criaturas semelhantes a Krampus, reforçando a conexão entre esses mitos alpinos. A figura de Krampus compartilha características com os rituais das Saturnálias romanas, uma celebração pagã do solstício de inverno em honra ao deus Saturno. Durante essas festas, o caos e a inversão social eram encorajados, com um misto de travessuras e punições. Saturno, assim como Krampus, tinha um lado disciplinador e, ao mesmo tempo, um simbolismo de renovação e ordem, típico das transições de estações. Krampus é apenas uma das figuras folclóricas que acompanham São Nicolau. Outras culturas germânicas apresentam seres semelhantes, como Knecht, Ruprecht, Belsnickel e Schmutzli. Essas entidades compartilham traços com Krampus, como punir crianças desobedientes, mas têm visuais diferentes. Alguns são homens velhos e sujos, enquanto outros, como o Belsnickel, carregam varas e um saco de presentes ou punições. Krampus tem uma aparência que lembra os sátiros e o deus Pan da mitologia grega. Ambos são seres com pernas de cabra, chifres e uma natureza selvagem. Pan, em particular, é associado à fertilidade e ao caos da natureza, enquanto os sátiros simbolizam os impulsos humanos descontrolados. Krampus herda essa iconografia, misturando características animalescas e humanas para representar o instinto e a disciplina. Após o advento do cristianismo, Krampus foi muitas vezes associado ao diabo por causa de sua aparência demoníaca e papel de punidor. A Igreja Católica tentou suprimir a tradição, alegando que Krampus representava uma glorificação de forças satânicas. Contudo, muitos estudiosos acreditam que essa associação foi uma tentativa de cristianizar tradições pagãs mais antigas. Muitos antropólogos acreditam que Krampus está relacionado a antigos rituais xamânicos e a ideia de espíritos guardiões que protegiam as vilas no inverno. As correntes que ele carrega, por exemplo, podem simbolizar o controle ou subjugação desses espíritos pela religião organizada, transformando-os em figuras folclóricas de advertência. Há quem veja Krampus como um lembrete da natureza dual da humanidade. Suas correntes podem simbolizar as amarras de nossos próprios pecados, enquanto seu castigo ressalta a necessidade de disciplina e reflexão. Ele não é o mal absoluto, mas sim o intermediário que reforça a ordem, equilibrando os excessos do caos com a harmonia representada por São Nicolau. O cesto ou saco que Krampus carrega tem interpretações igualmente fascinantes. Em algumas versões do folclore, ele utiliza o cesto para levar as crianças travessas embora, às vezes para o submundo. Esse elemento pode ser visto como uma metáfora para as consequências de nossas ações, um lembrete de que todos somos responsáveis por nossos atos. As varas de Bétula, por outro lado, têm origens em rituais de purificação, sugerindo que o castigo de Krampus não é apenas punitivo, mas também redentor. Em um mundo moderno, onde o Natal é frequentemente associado ao consumismo e à perfeição, Krampus nos convida a olhar para além do brilho superficial e enfrentar as sombras que evitamos. Ele nos lembra que o verdadeiro espírito das festas está no equilíbrio. Reconhecer tanto a alegria quanto os desafios. Celebrar tanto a bondade quanto a oportunidade de crescer a partir de nossos erros. Assim,
Na próxima vez que você ouvir o som distante de sinos ou correntes na noite de dezembro, pergunte-se: será apenas o vento nas árvores ou a sombra de Krampus, vagando para assegurar que o equilíbrio seja mantido? Afinal, mesmo em meio às luzes do Natal, é impossível ignorar a presença das trevas. Uma curiosidade. Como vimos, o nome Krampus é derivado da palavra garras, em alemão. No idioma inglês, o Papai Noel se chama Santa Claus. Embora a epistemologia sobre os dois nomes não coincidam diretamente, é interessante pensar que o termo Klaus soa como claws em inglês, que também significa garras. Será que o nome Santa Claus significa Krampus Santo? Mas, e você? Conhecia Krampus? Aprontou muito este ano? Escreva nos comentários. Quero dar as boas-vindas ao nosso novo admirador da noite, o Marco Silva, que sempre ajudou muito o canal e agora faz parte da nossa lista de membros. Muitíssimo obrigada! Torne-se membro e me ajude a criar um conteúdo cada vez melhor. Se preferir, contribua pelo LivePix, escaneando o código ali em cima, ou clique no botão Valeu Demais. Estou deixando 2 vídeos que tratam sobre folclore. O primeiro é sobre as origens do Halloween, e o segundo é sobre Kumiho, a lenda da raposa de 9 caudas. Obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem e um Feliz Natal sob o véu da noite.